Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 22. Eu já ouvi Deus falar neste lugar. Eu já posso contemplar. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. A Bíblia nos diz assim: e aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do lago. E partiu. Amém? Podemos sentar, fique ligado. Não deixe de interceder, mas também de glorificar. De fato, meus irmãos, eu não tenho conhecimento. Eu não sei o que vocês têm enfrentado até aqui. Eu disse até aqui. Porque o Senhor, o general de guerra, que não perde batalha, preparou este dia, este começo de noite, para te conceder vitória. Tem resposta da parte de Deus para ser entregue nesta noite. O Senhor preparou o dia, o Senhor preparou a data, o Senhor preparou a data para te conceder vitória, para que possamos virar a chave, para que possamos virar a página, para que possamos sair daqui hoje regocijado, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você enfrentou, mas eu sei que foi até aqui. Daqui não vai passar. E no nome do Senhor você vai voltar aqui e vai glorificar. Alaia, sai na medida que eu começo a ministrar, não fique calado não. Porque a tua vitória depende da tua conexão. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus estava ali nos discípulos. E na medida que Jesus agora está com os seus discípulos, Jesus vai liberar uma palavra, e palavra essa extremamente profética. Jesus vai liberar essa palavra para os seus discípulos. E Jesus vai dizer assim: olha, passemos para outra margem do lago. E assim partiu. Observe que neste texto aqui tem palavra de afirmação, tem palavra de confirmação, tem palavras proféticas sendo liberadas, tem direcionamento, tem localização exata, tem localização de destino. Mas observe comigo, fica comigo, que Jesus está revelando, está ministrando, está liberando a palavra, está revelando a localização exata, está revelando o destino, mas não revela o processo. Porque se ele revela um processo pelo qual os discípulos iam enfrentar, iam passar, os discípulos, consequentemente, não iam querer avançar. Iam ter medo, iam querer recuar, ficar paralisados, estagnados. Não queriam sair daquele lugar. Então Jesus ocultou o processo. Observe que tem presença confirmada. Tem palavras de afirmação. Tem palavras extremamente proféticas sendo liberadas. Tem localização exata. Só que os
os discípulos não sabiam e também não podiam imaginar que navegar com Jesus no mesmo barco, ter Jesus lado a lado, iria atrair para si, mas também para aquele barco, tempestades, adversidades, açoites, marremonta, os discípulos não podiam imaginar que só pelo fato de contemplar a presença santa de Jesus naquele lugar viria sobre eles açoites, adversidades, coisas que eles não tinham mais o controle, ou seja, ia sair do controle. Mas a presença de Jesus estava lá, com discípulos naquele mar. Você não vai entender. E eu vou melhorar para que você comece a glorificar. Tem presença no barco. Não, você não está entendendo. Eu estou te dizendo que tem presença santa na casa. Tem nuvem de glória sobre este lugar. Os céus estão abertos para te abençoar. Os céus estão abertos para te favorecer. Basta você crer. Basta você crer. Observe que Jesus não revelou o processo. E Jesus é desses que não antecipa processos para com que venha caber na expectativa humana. Ele não adianta processo de ninguém. Cada um vai passar pelo seu. E é melhor respeitar o processo. É melhor subir devagarzinho. Não vai na subida. É melhor subir em cada degrau. É melhor respeitar o passo de cada um. É melhor respeitar a velocidade de cada um. Porque com Jesus na casa não funciona, meu pastor. Quem chega primeiro, não. Não, o papai não trabalha assim. O papai trabalha da forma certa, assertiva. E da forma que o papai trabalha, todos nós aqui vamos chegar. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar pelo meio do caminho. Sim, tem aquele irmãozinho que ele navega meio devagar. Ele vem no passo meio de tartaruga, mas é melhor respeitar ele também, porque ele é filho. Agora você vai chegar para começar a glorificar essa palavra do ressurreto que está falando. Ele tem presença. Ele também tem ação na casa, mesmo andando devagarzinho. Receba. Respeite o seu irmão, seu amigo. Todos nós vamos chegar, sem exceções. Respeite o processo. Aprecie o seu processo. Que coisa difícil, né? Admire o seu processo. Porque muitos dizem por aí: suporte o processo para acessar a promessa. E eu digo diferente. Comece a apreciar o seu processo. Não basta somente passar pelo processo. Aprenda com o processo. Porque tem gente querendo se livrar da prova. Tem gente que faz o quê? Que a prova acabe e ninguém quer passar por prova. Assim, ó. Veja a hora deste deserto passar. Eu não vejo a hora desta prova terminar. Mas você tem aprendido com esta prova? Você tem tirado lições com esta prova? Você está conseguindo amadurecer com esta prova? Porque maturidade, meu querido, minha querida, não tem nada a ver com idade, não. Eu conheço gente mais velha que não são maduras, mas eu também conheço gente nova que parece gente mais velha, de tanta maturidade. Então aprecie o seu processo. Respeite o seu limite. Não tente ir
Jesus, ele não revelou o processo, e quando a Bíblia nos diz que partiram, aqui começa o processo que não fora revelado. A Bíblia continua nos dizendo que enquanto navegavam, sim, estavam passando por um processo, Jesus adormeceu. E quando Jesus adormeceu, abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Jesus fechou os olhos, eu acredito, mas estava ouvindo tudo que estava acontecendo. E a Bíblia nos diz que sobreveio sobre aquele barco uma tempestade com fortes ventos. E a tempestade que vem sobre a minha e a sua vida, a tempestade que Patrícia, os pastores, os irmãos, enfrentou esta semana, porque eu sempre eu enfrentei, ainda estou aqui toda trêmula, a voz cortando, partindo. Continua na terra. Esta tempestade, ela vem, Jesus permite, para que venha abrir a nossa mente, abrir a nossa mentalidade. Porque o Senhor, ele também tem propósito quando permite a tempestade. A tempestade, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não é para te matar, é para te fortalecer. A tempestade é necessária. A tempestade é algo revelador. A tempestade, ela vai revelar cenários. Ela vai revelar identidade. Ela vai revelar caráter. Ela vai revelar intenções. Ela também vai revelar corações. Ela vai abrir a nossa alma. Mas a tempestade também, meus irmãos, creiam vocês, ela também vai revelar traumas que pareciam que já foram resolvidos, concluídos. Só que não. A tempestade é reveladora. E Jesus, ele está no cenário, Jesus está no barco. E se Jesus está no cenário, se Jesus está no barco, a vitória é certa. Pelo nome do Senhor, a vitória é sua. Ninguém tira a tua vitória. Do outro lado, nós vamos chegar. Jesus está falando conosco, independente da situação que se levantou. Eu vejo, sim, essa tempestade, mediante a este cenário, do qual os pastores decidiram trazer de volta este culto. Eu vejo muita evidência de glória. Eu vejo vai acontecer muita coisa. O Senhor vai tomar esse lugar como referência. Ele vai ser isso agora. Mas assim, nada de retroceder, nada de baixar a guarda, porque nada aí ninguém vai te reter. Nada aí ninguém vai te parar, nada aí ninguém vai te amorraçar. O Senhor quer te levantar com influência neste lugar para influenciar muitos outros. Então, independente da crise, independente do cenário, creia você, vai acontecer algo poderoso neste lugar. E você já está sendo testemunha para a Síria, através da sua vida, através daquilo que o Senhor já está derramando neste lugar. Você vai chegar diferente dos lugares. Você vai ministrar diferente. Vai falar diferente. Vai levar diferente. Vai fazer diferente. Vai fazer obras de papai diferente. A maravilha de glória neste lugar. E quem está ligado receberá, será ministrado no Espírito. O céu está aberto. Você não está entendendo. O papai está confirmando. A coluna frente de glória está sobre aquele lugar. Basta você ver. Mas ele também. Ele vai remover os cenários.
todo espírito de incredulidade, tudo que tem retido, prendido, porque o inimigo quer setar a nossa mente. O inimigo quer fazer com que não venhamos mais acreditar no cenário, na promessa, na palavra. Não, o inimigo quer que venhamos entrar aqui e fiquemos de fato calados, paralisados, amordaçados. Porque se você não entrega, você não recebe. Será que você está entendendo o que eu estou falando neste lugar? Se você não entrega para o altar, você não tem como receber o altar. É na medida que você glorifica, é na medida que você reconhece que você recebe neste lugar. Aí muitas vezes perguntamos por que o mundo simulado está tanto glorificando, recebendo, está acontecendo com ele, com ela, e não está acontecendo comigo, porque eu preciso me ligar, porque eu preciso fazer a minha parte, porque os céus estão abertos para me abençoar. Nada vai te falar, nada vai te deter no complexo de inferioridade. Deus está arrancando nessa noite. Aleluia! Eu sinto Deus trabalhando neste lugar. Eu sinto Deus removendo toda a resistência. Eu sinto Deus trabalhando em corações. Eu sinto Deus trabalhando em mentes neste lugar. Calavaçu, tratando feridas que pareciam que estavam cicatrizadas, mas estão infeccionados. Deus está falando. Não temas a tempestade, aceite os riscos, enfrente os riscos. Não temas, Jesus está contigo. Ele toma pela tua mão. As tempestades elas vêm para nos rodar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Nós precisamos sair deste cenário, deste lugar de conforto que atrapalha o preparo. Porque não tem como chegar do outro lado se não formos preparados. A tempestade veio para preparar os discípulos. Jesus está interessado em preparar os discípulos. Jesus está interessado em forjar o nosso caráter no meio desta batalha. Nós sairemos daqui melhorados, renovados, edificados, por intermédio da palavra que está sendo dita. Nós precisamos melhorar para acessarmos o Deus, para chegarmos para o outro lado, porque ninguém chega do outro lado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo é preparo. E Jesus está nos preparando sobre a sua vida. Há uma palavra que foi liberada. E esta palavra, creia você somente, ela não vai voltar vazia. Ela se materializa sobre a sua vida. Ela se concretiza sobre a sua vida. Basta você tomar posse verdadeiramente. E não deixar ninguém roubar, ninguém saquear, ninguém trazer confusão na sua mente. Porque uma arma forjada vai prosperar contra as nossas vidas. Venha você. E toda a língua que se levantar contra nós em juízo, não vai dar contra em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Tem que crer você. O primeiro tem que crer você. A irmã falou aqui convicção ao responder. Convicção para crer, ter certeza acerca daquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida. Você não pode duvidar, você não pode oscilar. Com Jesus não tem oscilação. Creio hoje e amanhã não. Eu creio e continuo crendo, independente do cenário, independente da situação. Estou sendo açoitada, flechada, arrasada, amargo, não estaria não. Mas eu continuo posicionado. A tempestade vem, você precisa entender que ela vem para revelar o oculto profundo e escondido que está fora, mas também dentro de você. Porque nem nós mesmos nos conhecemos na totalidade.
A tempestade, ela vem para revelar caráter, falsidades, verdadeiras amizades, traições, mal interpretações. Os discípulos estavam sendo treinados. Jesus estava em silêncio. Aqui está o exemplo de Jesus. Na maioria das vezes nós ficamos agitados porque a Bíblia nos diz que aquele barco estava enchendo-se de água. O perigo era eminente. Todos de fato sabiam que iriam perecer. Estavam agoniando. Se precipitaram de alguma forma, agoniando ali o juízo no outro, mas Jesus estava quieto no cenário. E como o nosso pastor falou, às vezes nós nos precipitamos. Não é nem a hora de falar. E nós abrimos a boca. Então, aprenda com Jesus. Tem tempestade, açoites, adversidades. Jesus está no cenário. Tempestades, açoites, adversidades. Jesus em silêncio. Os discípulos só precisavam olhar para Jesus, imitar o seu mestre e não se desesperar. Jesus estava contemplando tudo, mas continuava calado, observando, porque no tempo de treinamento, o professor aplica a prova, o professor não dá respostas. Desertos não vencidos, pastor, são desertos repetidos. Eu vou melhorar esse negócio aqui, que eu sou de graça. Tempestades não vencidas, tempestades repetidas, provas Ingrid mal resolvidas, provas repetidas, recuperação. Vai repetir a prova, meu irmão. Só que não. A promessa já foi liberada, a palavra já foi ministrada. Nós vamos avançar. É o Senhor dizendo, igreja. É o Senhor falando, meus irmãos, nada aqui vai ficar parado. Nada aqui vai ficar estagnado. Nada aqui vai ficar pelo meio do caminho, não. Rapaz, a súria, porque o Senhor é Deus de obras completas. Ele começou a terminar. Ele começou a se responsabilizar. Ele vai terminar o que começou a mexer. Nada ele vai ficar parado para um cantinho, não. Todo mundo aqui. Eu pude contemplar a confirmação do Pai mexendo. O pastor chamou vários irmãos aqui. Todo mundo aqui vai se movimentar. Papai não quer ninguém parado neste lugar. Papai está chamando essa igreja para se levantar, para trabalhar, para se movimentar. Tem promessa, tem garantia, tem presença, tem glória. E do outro lado nós vamos chegar. Só que essa tempestade não é normal. Essa tempestade não é de ordem natural. O que enfrentamos esta semana não foi normal. O que eu enfrentei hoje, o dia inteiro, não foi normal. Não, foi espiritual. E Jesus vai enfrentar essa terrível tempestade aqui, este levante, vai suportar os açoites, porque discípulos têm que suportar açoites. Corajosos, fortes, ousados, destemidos, suporta açoite, encara o risco, enfrenta o risco. Deus é contigo, nada de retroceder, nada de recuar, nada de marcha guarda. A ordem para marchar, vai avançar. Essa tempestade aqui não é natural. Porque o próprio Jesus está dando exemplo. Vai enfrentar uma terrível tempestade por causa de uma única alma. Uma única alma. Que estava do outro lado perecendo há muito tempo. Totalmente aprisionada. Sendo açoitada, esmagada por uma legião de demônios. Então Jesus se coloca na dispensação, na disponibilidade e permite
Até porque aquela tempestade vinha também. Se há algo no qual ele vai ensinar os seus discípulos. Porque eles precisam chegar do outro lado. Porque tem alguém lá que perdeu a esperança. Tem alguém lá que está sendo escravizado. Tem alguém lá que ninguém mais dá crédito nenhum. Mas quando se perde o controle, se perde a fé, se perde a esperança, Jesus se apresenta para você. Você é a flecha escondida na aljava do Senhor. E onde você chegar, levanta a mão para receber. Onde você chegar, onde você colocar a tua mão, os teus pés, algo sobrenatural acontecerá. A glória de Deus vai se manifestar, porque Deus está falando conosco, que Ele te chamou. Sim. Ele depositou autoridade e confiança em ti para destronar potestades, para destronar legiões, para destronar demônios. Através da sua vida vai acontecer cura, libertação, poder, salvação para os teus. E você está se questionando por que está enfrentando essa tempestade? Porque tem gente dentro da sua casa que está aprisionado em praticar os seja um marido, seja um filho, um amigo, um vizinho, um irmão, um primo, uma mãe, um pai, está preso ainda no cativeiro e você está enfrentando a tempestade. É você que está suportando os açoites, a perseguição, a traição, mas você também está sendo preparado para estar mais forte. Sim, está ganhando maturidade. Porque não se enfrentam potestades, legiões de demônios de qualquer jeito. Esses discípulos aqui estão sendo treinados. E vocês comecem a ficar ligados, porque coisas estupidas vai começar a acontecer no cenário. Ele guiar e achará cheio. O Senhor já está anunciando, preparando os seus obreiros, os intercessores da casa. E viaia. Deus vai enviar um povo que está aprisionado em cadeias. E será liberto dentro dessa casa. Você não está entendendo o que Deus vai fazer no final. Você não orou. Você não louvou nesse lugar de novo, Senhor. Ele vai fazer. E você vai ver o que vai acontecer neste cenário, porque ele continua sendo poderoso para fazer independente da situação. Os obreiros que estão sendo preparados e treinados, porque vai ver coisa acontecer. E você precisa estar conectado totalmente com o pastor. No pastor com ele, eu sou pastor. O que vai acontecer? O poder de Deus você vai encher. Deus está usando a tempestade. Eu achei muito forte sobre o coração. Porque às vezes chegamos aqui, que maravilha, está num lugar como esse, confortável, ar-condicionado, frisado, tudo gostosinho. Vai falar? Ambiente confortável, nos sentamos, recebemos, damos glória, aleluia, e vamos para casa. Mas nem todos sabem dos bastidores. E nem todos têm estrutura também para saber dos bastidores. Porque o que acontece nos bastidores não se compartilha mais. Tem que ter maturidade, tem que ter estrutura. Oh, aleluia. Então, o Senhor ele vai nos tirar este lugar de conforto, porque às vezes este lugar de conforto nos impede de acessar o preparo que Deus tem para nos dar. Nos sentimos tão confortáveis, enfrentamos nossas adversidades, às vezes dentro do tempo, às vezes fora do tempo, dentro de nossas casas, mas ainda assim conseguimos nos sentir confortáveis. Mas Jesus quer alinhar propósito. Você tem uma promessa sobre a sua vida.
tempo está passando. E eu sei que você tem se perguntado, se questionado, por que não aconteceu ainda. Eu estou me sentindo fraco, fragilizado, o cansaço bate nisso. Mas também tem setas do inimigo, setando, olha, a nossa mente para que venhamos pensar de fato que estamos tão cansados assim. Às vezes é uma mentira. Às vezes dentro de você tem força, tem potência dentro de você. Eu creio que tem potência dentro de você, tem força dentro de você. Mas ele quer bater essa alma. Ele quer alimentar o nosso medo. Ele quer te dizer que você não consegue. Que fulano conseguiu avançar, que fulano não é melhor que você. Tira do Satanás. Dentro de você tem poder. Dentro de você tem potência. Vai acontecer para você também. O irmão rompeu, mas você também vai romper. Você precisa tomar posse. E quando o inimigo mostrar essas setas dizendo que você é capaz, trazendo traumas antigos, complexos de inferioridade, trazendo e querendo ministrar na nossa mente, mas também no nosso coração, essa espada de comparação ácida. E o Roberta, lance por terra, porque ele fez com o irmão, ele vai fazer com você também, porque você também é filho, você também é filha, você também tem promessa, vai acontecer com você também, aleluia. Então não tem mais essa tempestade, não vai te matar, você está no lugar certo. Você está com a presença do Senhor do seu lado. Você não vai perecer. Não dá ouvido aos portadores de más notícias. E quando eu estou na internet falando lá dos portadores de más notícias, eu estou simplificando que é os fofoqueiros, correnteiros, mentirosos, caluniadores. Não dá ouvido. Não foca no levante. Foca na promessa. Foca no propósito. Olha somente para o alto que Jesus está. Nós precisamos ter, de fato, uma fé inabalável. Jesus continua falando ali com seus discípulos. Os discípulos ficaram atormentados, correram para acordar Jesus, para acordar o mestre, exclamando que estava perto de morrer. E Jesus se levantou. Jesus se levantou. Eu conjecturando, percebo que Jesus disse assim: olha, já foi muito longe, sabe? Vamos levantar. E quando Jesus se levanta, é para colocar tudo no seu devido lugar. Quando Jesus se levanta, é para organizar. Então não estranhe das coisas começar a sair do lugar. É que viaja fúria e aparece que virou de ponta cabeça. Eu não estou mais entendendo esse quebra-cabeça. Eu não estou mais entendendo a posição das peças neste lugar. Não estranhe não. Porque Jesus já começou a trabalhar, rolar. E ele vai calar esta tempestade, estes açoites, esta perseguição. Jesus vai silenciar o vento. Está gritando forte. Os discípulos estão no cenário achando que vão todos morrer. O barco está enchendo de água, viu? O negócio está ficando feio. Vamos perecer que nada. Você não está entendendo? O papai está no cenário. Quando o papai está no cenário, ele já garantiu a vitória. Não, e não somente terá a vitória, não. Está chegando paz. Paz para a tua mente. E em meio ao caos hoje na rua, eu recebi paz. Eu recebi um refrigério do Senhor. Eu recebi o alívio. Você também vai receber. A paz que excede todo entendimento. Vão olhar para você e vão começar a se questionar. Vão começar a se perguntar como ela continua caminhando. Como pode? Como ela tem suportado?
É a paz que excede todo entendimento dentro de você. Está chegando também o momento de paz. Porque nem tudo é guerra, irmãos. Tem paz, tem refrigério. Jesus, ele continua falando com seus discípulos. Onde está a vossa fé? E a pergunta de Jesus para nós nesta noite: onde está a vossa fé? Porque declaramos que cremos, e eu creio nisso, eu acredito nisso, mas quando aparece a tempestade, nós ficamos desesperados, agoniados, nos precipitamos. E Jesus está perguntando: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eles estavam totalmente amedrontados. E Jesus quer saber da fé. E tem algo poderoso aqui que eu quero liberar sobre vocês. Precisamos ter uma fé. Não uma fé que nos faça adorar, glorificar num dia de culto maravilhoso como esse. De fogo santo, poder e mover de Deus. É muito bom. É muito bom profetizar. É muito bom dançar na presença do Senhor. É muito bom. Mas nós precisamos ter uma fé que se mantém firme por dentro. Quando tudo parece ruim. Não é por fora. Não é declarando para o irmão, para o pastor, para a pastora: eu tenho fé, eu creio somente. Porque no dia da tempestade, essa fé precisa ser eficaz. É no dia da tempestade. Do outro lado tinha um homem totalmente aprisionado. E legiões estavam pressionando ele. E cada um de nós aqui temos alguém na nossa casa, precisando da nossa fé, das nossas orações, das nossas intercessões. É por isso que nós estamos suportando os acidentes, as tempestades, as adversidades, as aflições. Então, suporte mais um pouco. Aguente mais um pouco. Porque não vai ser. O Senhor vai salvar, o Senhor vai alcançar, o Senhor vai curar. O Senhor, Ele vai libertar. O Senhor vai fazer. Já encaminho para encerrar. Mas se você esquecer de tudo que for dito nesta noite aqui, eu te peço por intermédio do Espírito Santo que você guarde essa frase no teu coração e no espírito. Deus está usando a tempestade para polir a excelência do nosso caráter. Eu vou repetir para melhorar um pouco mais. Deus está usando a tempestade, está permitindo a tempestade para polir a excelência do nosso caráter, para melhorar a excelência do nosso serviço, gente. Que forte, né? Porque através de um caráter polido, teremos excelência no nosso serviço. Então não é tempo de reclamar, é tempo de entender e de se disponibilizar. É uma fé que não pede explicações, somente se disponibiliza.
somente se coloca na brecha. Faz o que precisa ser feito. Não o que quer fazer. E como quer fazer. E o Senhor está chamando e levantando os disponíveis. Eu vou repetir para que você entenda. Ele está chamando e está levantando os disponíveis. Cadê você, Michel? Cadê você neste lugar? Posicionado disponível para marchar, para avançar, para chegar no outro lado do nome do Senhor glorificado. Então, já encerrando por aqui, deixe o Senhor trabalhar. O pastor ontem na oração falou algo tão forte, tão poderoso que eu disse, vixe, nunca vi o pastor falando assim, está recomendando caminhando no meio do caminho. Mas ele não estava de brincadeira quando ele falou. Mas foi algo muito forte, muito sério. E ele, autoridade, autonomia, parou. Ele disse, saiu contar. Deus vai fazer algo novo, Deus vai fazer algo poderoso. Então, independente, meus irmãos, do nível, do grau, da tempestade, entenda uma coisa: nós vamos chegar no outro lado. Deus quer levantar um povo maduro. Deus quer levantar um povo valente, um povo destemido. Um povo que vai para cima. Lá fora tem muita gente baixando. Tem muita gente precisando da gente. E você tem algo poderoso dentro de você. Jesus quer te usar como influência neste lugar para influenciar tantos outros. A Roberta ali com a amiga, de Itapuã, estão longe, mas está aqui. Os outros. Então, vai influenciando. E o que ia acontecer logo em seguida, ali na terra, na região de Gerasenos, seria uma batalha espiritual. Jesus detectou que aquela tempestade não era uma tempestade normal, tinha influência maligna. Porque aquela legião de demônios que está possuindo aquele homem já sabia que Jesus iria chegar no cenário. Então, causaram todo aquele rebuliço, tentando impedir a chegada de Jesus nesta localidade, nesta geografia. Porque eles sabiam que Jesus iria libertar aquele homem. De fato, fora liberto. Aquele homem, a Bíblia nos diz, que se tornou discípulo naquela região. E ele ficou naquele lugar para influenciar todo aquele povo que ali está. E aquela multidão que outrora viu, contemplou aquele homem totalmente aprisionado, acorrentado, sofrendo, vivendo nos seclusos, aquela mesma multidão também viu Jesus realizando o milagre da libertação, da cura, da restauração sobre a vida. Mas Jesus está comprometido em formar discípulos e não multidão. Porque a multidão ela não permanece. A multidão ela sempre oscila. E essa mesma multidão aqui que contemplou aquele grande milagre, foi essa mesma multidão aqui que pediu para que Jesus saísse do cenário. Foi esta mesma multidão aqui que pediu para que Jesus se retirasse do cenário. Ou seja, a presença de Jesus já não era mais bem-vinda naquele lugar. Porque eles ficaram cheios de temor quanto àquela libertação que viu acontecer na vida daquele homem, mas também aquele povo, aquela multidão, estava com os olhos fixos na coisa
coração pegado ao dinheiro, ao mundo, não se atentaram para uma vida que fora salva, que fora liberta. Jesus enfrentou uma terrível tempestade por causa de uma única. E Jesus está formando aqui discípulos que vai atravessar fronteiras, ainda que seja por uma única. Uma única obra. É através de você que Jesus vai fazer. É através de você que Jesus vai operar e vai manifestar todo o poder. Você não precisa necessariamente de microfone, não, viu? Você não precisa de altar, não. Você não precisa disso para fazer a obra de batalha. O teu trabalho você faz. Na tua casa você faz. Na vizinhança você faz. No hospital você faz. No presídio você faz. Aleluia! Então não impeça o propósito do cumprimento da promessa, trazendo para si e se apegando a uma esfera de competitividade e de comparação. Tem algo de excelência dentro de você. E Deus não depositou no seu nome, é através de você que vai acontecer. Porque Ele vai fazer algo tremendo. Basta você. Amém? Vamos falar de palmas de glória, aleluia, fica de pé. Fica de pé.